e Maurício perdeu o seu réu primário. E lembrando também que nesse julgamento fizeram algo parecido com o do Balogun, né? O zagueiro Kaká não está mais suspenso. A suspensão dele foi trocada por advertência. Então ele tomou um cartão vermelho em campo e eles trocaram um jogo de suspensão por advertência. O Maurício tomou um cartão amarelo, foi punido com um jogo de suspensão que também virou advertência. Ou seja, enquadraram o Maurício e o Kaká nos mesmos moldes. Um foi expulso, o outro não. Ambos tiveram sua pena trocada por advertência. O Maurício perde seu réu primário e o Lancândido, que acusou o árbitro de roubo, e se você acusar alguém de roubo na rua, essa pessoa não roubou nada, você pode ser denunciado por calúnia. Então, se você comete uma calúnia em campo, é só um jogo de suspensão. Só um. O Lancândido só pegou um joguinho de suspensão. É bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro. E não, Paulo Rogério, o Palmeiras não está falindo, meu amigo, não está falindo. Há uma grande dificuldade de interpretação e entendimento de balanço financeiro do Palmeiras. Quando se jogam números sem explicar os números, é claro que causa muito problema, que todo mundo fica, meu Deus, vai acabar, vai falir, vai voltar a ser o que era há 20 anos. Mas não. A gente já explicou 1 milhão de vezes o que está acontecendo com o Palmeiras. É claro, não é legal você ficar com um déficit de mais de 100 milhões de reais, mas a temporada não acabou. O Palmeiras abriu o ano com mais de 290 milhões de reais no positivo. A grande parte desse valor de déficit é relacionado à compra do John Arias, que o Palmeiras coloca como se ela fosse à vista, e ela não é à vista, ela é a prazo, mas você tem que colocar o valor total. Então, muita calma. Depois pode procurar no card aqui do canal, que a gente já explicou o que está acontecendo com as finanças do Palmeiras. O Palmeiras tem dinheiro, bastante dinheiro, evidentemente não tem o mesmo dinheiro que o Flamengo, mas o Palmeiras continua tendo bastante dinheiro. E é claro que no ano de Copa do Mundo, no ano que ficamos quase 3 meses sem futebol, as suas receitas iriam diminuir no período que não tem bola rolando, porque você ganha direito de transmissão, transmite o jogo. Você ganha bilheteria, não tem bilheteria porque não tem jogo. Então, vamos com muita calma, antes de ficar falando atrocidades, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Fabi falou, né, e tá liberado a tapa no jogador adversário também, né? Pois é, né? O Fernando Diniz, ele tem a carteirinha para ser louco, né? Ele pode ser louco à vontade em campo, né? O Fernando Diniz, ele pode falar que é um absurdo aceitarem a lei Vinícius Júnior, né, que o jogador deveria ser expulso se colocar a mão na boca para xingar o outro, né? O Fernando Diniz acha isso um absurdo. Então, por Fernando Diniz, você pode fechar, colocar a mão na frente da boca, chamar o outro de macaco, do que você quiser, porque tá liberado, no futebol tá liberado você fazer isso, né? Então ele é contra esse tipo de coisa, mas tá tudo bem, é o Fernando Diniz, ele é doidinho, né? Doidinho, que legal, o Fernando Diniz é doidinho. Aí ele pode dar tapa na mão de jogador adversário, né? O jogador vai chegar perto dele, vai encostar nele, pode dar um tapa no cara. Né? O Fernando Diniz tá liberado, ele é doidinho, ele é maluquinho, ele é, nossa, que engraçado que é o Fernando Diniz. Então tá liberado, né? Para alguns, tudo é liberado, porque, não, ele é doido. Olha como ele é doidinho. Que doidinho. Então, não vale nem a pena, né? Mas seguimos. Por isso que o Palmeiras tem que fazer sua parte dentro de campo. Tem que vencer os seus jogos, tem que somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro, tem que se classificar em campo na Copa do Brasil, se classificar em campo na Libertadores, porque aí não dá margem para que essa beleza de tribunal faz durante os seus julgamentos. Mas é bizarro, é bizarro, é bizarro realmente o que tem acontecido, né? E bora dar like, hein? Bora dar like. Não chegamos nem aos 200 likes ainda. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos fortalecer aqui nossa audiência. Vamos chegar pelo menos aos 300 nesse primeiro momento. Bater uns 300 likes de saída assim já ajuda a gente.
Um abraço para o Bruno Bossi, nos acompanhando em Itapira. Um abraço para todos os palmeirenses de Itapira. O Murilo Dias falou, né? Se o Abel faz isso, fica 10 jogos fora. Pode ficar um ano fora. O Diego Sandrini, bom dia, Soleri. Esse Santos assusta? Sim. Horrível, horroroso. Dá medo de ver o Santos, meu Deus do céu. Tenebroso. E ontem ganharam no sufoco com a mais do Remo lá no Mangueirão, né? E a expulsão do Remo também. Bem discutível, bem discutível, bem discutível. Então, bora lá para a gente já entrar no jogo de hoje, né? Para a gente já falar um pouco mais da partida de hoje entre Palmeiras e Fortaleza e Palmeiras lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Cleiton tinha perguntado qual seria a zaga para hoje, o Edilson Kovaski, se o Benedetti vai jogar. Agora o Alexandre de Moraes Mucena perguntou o que aconteceu com o Alexander Barbosa. Então, vamos lá, né? Porque ontem trouxemos, na hora que o Palmeiras pousou em Cuiabá, a gente trouxe a informação de que o Alexander Barbosa estava fora da partida contra o Fortaleza, porque o Alexander Barbosa foi poupado, única e exclusivamente poupado, preservado. Vai ficar em São Paulo para ter um tempo maior, uma janela maior de recuperação física para jogar como titular contra a equipe do Internacional. Barbosa só foi poupado, nada mais do que isso. E aí a gente lembra também o que foi a chegada do Alexander Barbosa pós-Copa do Mundo. Ele chegou, ele sentiu um pequeno desconforto muscular, por isso que ele não participou dos primeiros jogos treinos, fez ali um trabalho de aumento de carga. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo por 3-0, então se tem um dia para você poupar o Alexander Barbosa, para você preservar o Alexander Barbosa, para você dar uma semaninha para o Alexander Barbosa aguentar mais 2 meses sem problema nenhum, esse dia é exatamente hoje. Então, o Barbosa só foi preservado para a partida de hoje. E aí a tendência é que o Benedetti jogue como titular ao lado do Murilo, este compromisso diante da equipe do Fortaleza. Pode ser que o Abel desmanche nesse momento a linha de 3 defensores, exatamente para também preservar o próprio Emiliano Martins, porque o Palmeiras só levou 2 zagueiros de ofício para Cuiabá, só o Murilo e o próprio Benedetti. Então pode ser que o Abel desmanche a linha de 3 zagueiros, né, oficialmente a linha de 3 zagueiros, mas é claro, vai continuar saindo com 3, mas com o Emiliano Martins podendo ficar no banco, e aí o Emiliano entra no lugar do Murilo no segundo tempo. É uma possibilidade, não é algo ainda confirmado, mas é uma possibilidade do que pode sim acontecer nessa partida contra a equipe do Fortaleza. Então daria para o Palmeiras jogar com Carlos Miguel, Giai, Murilo, Benedetti e Arthur. Aí o meio de campo, você pode pensar em Luiz Pacheco, Lucas Evangelista, Andréas Pereira. No ataque, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Dá para você montar esse time contra a equipe do Fortaleza. E aí no segundo tempo, você tira Murilo, põe Emiliano, tira o Andrés, coloca o Marlon e você ainda tem mais 3 substituições para fazer para ir gerando ali um descanso para quem precisar descansar, quem tiver mais desgastado neste momento, né? Então, o Palmeiras hoje vai fazer esse balanço, vai fazer esse controle de carga, esse controle de cansaço dos jogadores em campo na partida contra o Fortaleza. O Fortaleza, que tomou 3 no jogo da ida, também deve ter modificações, também deve ter alguns reservas nesse jogo contra o Palmeiras, né? Porque eles tiveram 2 jogadores que sentiram desconforto muscular na primeira partida no Nubank Park. Como é que é o nome do volante deles? O volante Ronald. O Ronald sentiu um desconforto na coxa, então o Ronald não deve jogar. E o Luiz Fernando, um desconforto também perto da coxa, quase no joelho, então o Luiz Fernando também deve ser poupado. Então o Paulo Autuori já deve tirar esses 2 titulares e colocar 2 reservas nesse time. Eles já não tem mais um titular, que é o Pedro Henrique, esse jogador do Corinthians e do Inter que está suspenso. Então
o Fortaleza também deve fazer algumas modificações, porque, né, já sabe que a vaca foi pro brejo para eles. Mas passando então os jogadores do Palmeiras que estão relacionados para essa partida. Carlos Miguel, Marcelo Lomba e Kaique, os goleiros. Os laterais, Giai, Piquerez e Arthur. Os zagueiros, Murilo e Benedetti. Os meio-campistas, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Emiliano Martins, Luiz Pacheco, Larson, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Maurício. Os atacantes, Vitor Roque, Riquelme Felipe, Alan Sousa, John Arias, Flaco Lopes e o Miguel Bilong. São esses os jogadores à disposição do técnico Abel Ferreira para o compromisso diante da equipe do Fortaleza. Então, teremos aí um time um pouco mais alternativo, mais modificado. O José Roberto falou, né, para hoje vai trazer o Piquerez para zaga e colocar o Arthur na ala. Também poderia ser uma alternativa, mas não sei se ele vai fazer isso, ele vai colocar o Piquerez, que também é importante dar um respirinho para o Piquerez, mas daria sim para jogar com Carlos Miguel, Murilo, Benedetti, Piquerez, aí para desespero de muitos e quase todos, Giai de ala pela direita, Arthur na esquerda, Marlon Freitas ou Andreas Pereira, Lucas Evangelista, no ataque, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Daria para fazer também esse time. E aí, fazendo esse time, no segundo tempo, você tira Piquerez e Murilo, tira Marlon Freitas ou Andreas Pereira, né? Dependendo de quem for começar, e aí você já preserva os caras que neste momento estão sendo titulares da equipe do Palmeiras, jogando só um tempo, 60 minutos no máximo. Mas o importante hoje também é, principalmente, dar ritmo de jogo para Flaco Lopes e Vitor Roque, aumentar a carga, aumentar o nível competitivo desses dois jogadores para aumentar a concorrência nesse ataque do Palmeiras, porque nesse momento Maurício e Sousa estão jogando muito bem. Se Maurício e Sousa saírem do time, é que teremos uma excelente notícia, que Flaco Lopes e Vitor Roque atropelaram os dois. Então é importante também dar sequência para esses jogadores, mas é claro, Maurício e Sousa estão jogando muito bem. Maurício está fazendo gol a rodo nesta volta de Copa do Mundo e o Sousa fazendo gol e dando assistências, dois jogadores importantes neste momento do Palmeiras. O Juvenal Neto nos acompanhando em Jundiaí, um abraço para você. Pô, a audiência de Ubatuba tá maravilhosa, hein? Pô, saudades de Ubatuba, faz tempo que não vou para lá. O Celso Fernando tá acompanhando a gente também, ó. Então tem o Cleiton, o Carlinhos e o Celso Fernando, todos em Ubatuba. Vocês se conhecem? Vocês já se trombaram aí por Ubatuba? Tá aí uma filial do TLD em Ubatuba, hein? O Guilherme do Coluna Palmeiras mandou o primeiro superchat do dia de 5 TLDs. Faltam 9 para bater a meta, hein? Chegou o primeiro agora. Bom dia, Soler. Bom dia, meu querido. Um colega de profissão seu está atacando o futebol do Palmeiras. O que você acha das mudanças táticas e performance do time? Colega de profissão meu atacar o Palmeiras é o que mais tem, né? Os caras. Vira tudo criança, infelizmente. Quer dar audiência, dar repercussão. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, aí o idiota ganha engajamento com ofensa, né? O cara acha que é legal, né? Enfim, os caras. Mas me agrada muito o jeito atual de jogar do Palmeiras, um time que controla a bola, um time que encontra passes de qualidade, um time que circula muito bem, um time muito móvel, o time do Palmeiras hoje, né? E jogando nesta formação com os 3 defensores, o time do Palmeiras ficou ainda mais ofensivo e melhor protegido, né? Porque o time do Palmeiras já era um time bem ofensivo antes dessa alteração do sistema, mas era um time que deixava muito espaço, né? Sempre parecia que estava faltando alguém. Aí o Abel foi encontrando um pouco melhor esse termômetro quando entra o Emiliano Martins para jogar de primeiro volante, descer para jogar de líbero, né, entre os zagueiros, e agora o Emiliano até está jogando mais mesmo como um terceiro zagueiro de forma efetiva. Só que nessa formação você potencializa, principalmente o Marlon Freitas. O Marlon circula o campo inteiro. O Andrés já fazia isso, só que agora ele tem a companhia do Marlon, então você tem 2 caras
para armarem o jogo, e na característica que o Abel sempre gostou desses armadores, dos volantes serem os armadores, para esses caras armarem o jogo de frente para o campo, verem o campo inteiro e construírem a jogada. Você tem muita amplitude pelos lados do campo com Alan e Piquerez, com a individualidade do Alan e as performances de alto nível do Piquerez, jogador muito sólido, de bom passe, de força física, de imposição, de boa finalização. O Piquerez também já encontrando assistências nessa volta da Copa do Mundo. Você tem mais liberdade para o John Arias sair de fora para dentro e vice-versa. Os dois atacantes também se movimentam muito, né? O Sousa, nesse momento, né? Maurício Sousa, que estão jogando como dupla de ataque. Você vê o Sousa se movimentando muito na frente e sempre abrindo espaço no miolo da defesa adversário. Maurício conseguindo fazer essas infiltrações no estilo Prime do Rafael Veiga, mas calma, há uma diferença muito grande ainda entre esses dois jogadores, né, do nível atual do Maurício para o Prime do Rafael Veiga, mas lembra essa movimentação para o Maurício chegar de frente, finalizando. Então, um time que melhorou demais, um time que a bola não queima no pé. Você tem 3 jogadores do meio para frente que, na hora que a bola chega no pé, tudo fica mais fácil para a construção de jogadas, que é John Arias, Marlon Freitas e Andreas Pereira. Você ainda tem um quarto elemento que, quando a bola chega no pé, o adversário já fica com aquilo na mão, que é o Alan, porque ele vai fazer alguma jogada, ele vai passar por 1 ou 2 adversários, na individualidade ele vai abrir espaço em cima da marcação, e essa movimentação dos 2 atacantes por dentro também tem sido muito boa, cara. É um time que ainda tem muita margem de evolução, né? Ainda não encontramos o dia 100%, o time 100% ainda, né? Ainda tem muita gente para evoluir, para melhorar e para estar, né, à disposição dessa equipe. Então, o Palmeiras tem muita margem ainda de evolução ao longo da temporada. O João Bosco mandou: bom dia, Soler, bom dia. Hoje é a chance dos caras que não vêm jogando entrar e mostrar que tem condições de brigar pela titularidade, exceção a Vitor Roque e Flaco Lopes, que naturalmente são titulares. Não sei, João, não sei se muita gente que vai jogar hoje se vai conseguir mostrar que tem condições de virar titular nos jogos grandes, né, nos jogos decisivos, porque a gente já tem mais ou menos uma ideia de qual será o time do Palmeiras. Que a gente já tem mais ou menos a noção, né? Com todo mundo à disposição, todo mundo no seu máximo, o Palmeiras vai jogar com Carlos Miguel, Murilo, Gomes, Barbosa, Alan e Piquerez abertos, Andrés e Marlon. Aí a tendência é John Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. Os caras vão jogar hoje, eles não vão, porque, né, esses 11 que eu citei, eles são melhores que os seus concorrentes para as suas respectivas posições. Mas hoje é um jogo muito bom para você mostrar o seu coletivo, você mostrar a força do grupo do Palmeiras. Então, hoje é um bom jogo para você dar minutos para Luiz Pacheco, para o Pacheco já ir soltando cada vez mais no profissional. O Larson, que foi cortado da relação dos jogos nas 2 últimas partidas, ele viaja para Salvador e faz toda a preparação para o jogo contra o Fortaleza, a partida de ida, e contra o Vitória ele é cortado da relação já em Salvador e não vai para o jogo contra a equipe do Fortaleza. Então hoje é um dia também para o Larson reaparecer no banco e tentar ter alguns minutinhos importantes dentro de campo. Então, o Benedetti, que até agora há uma indecisão se fica, se vai, o que vai acontecer nessa janela ainda com o Benedetti, mas para mostrar que, é um zagueiro jovem, mas que dá para confiar quando não tiver algumas peças. Então, não acho que hoje seria um jogo para alguém mostrar que pode brigar pela titularidade, mas hoje é para mostrar que o elenco é bom, que o conjunto é bom, que independentemente se vai jogar B, vai continuar tendo a mesma estratégia, vai continuar tendo a mesma força desse grupo, né? Então isso que é importante na partida de hoje, né? Aproveitar que tem essa grande vantagem de 3-0, então você já entra sabendo da vantagem
entra concentrado para tentar vencer de novo, como foi contra o Jacuipense. O Antônio Moreno perguntando se o Vitor Roque vai jogar, o Abel deu indícios que sim, que vai mudar a dupla e vai colocar Flaco Lopes e Vitor Roque, porque os dois estão precisando de ritmo de jogo, os dois estão precisando jogar. Então vamos ver. Mas tem uma boa possibilidade disso acontecer sim. O Cristiano dos Santos nos acompanhando em Aracaju, no Sergipe. O Taylor Medeiros, o Taylor sempre está conosco por aqui. Valeu, Taylor. Ele que é de Cuiabá e vai comprar o jogo hoje na terra dele, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. Boa. Que você seja premiado e presenteado com uma boa vitória do Palmeiras, Taylor. Deve estar um calor do cacete aí também, né? William Moreira, Presidente Prudente, nos acompanhando por aqui. O Gessé Pereira, Solero, o que acha de tantas intervenções do tribunal? Alguns comentaristas plantando ódio e clubismo. Isso pode acabar em risco a todos que vão ao estádio. O que acha? Cara, o que vai acontecer, Gessé, é que o futebol brasileiro vai continuar, infelizmente, dessa forma, porque os dirigentes maltratam o produto, a CBF maltrata o produto e muitos coleguinhas meus também maltratam o produto, né? Então, você liga a TV, os caras vão falar de futebol, fala, ninguém tá jogando bem. Então, se ninguém tá jogando bem, a gente vai assistir algum jogo. Se ninguém tá jogando bem. Pô, tem 20 times na Série A, não tem um que esteja jogando bem? Pô, o líder é ruim, o Lanterna é uma merda, então todo mundo joga mal, então já começa a depreciar o produto. Ah, não, acabou a Copa do Mundo, vem agora o choque de realidade do futebol brasileiro. Pô, tá jogando o produto lá em cima, né? Pô, é óbvio, né? O Campeonato Brasileiro ele não vai ter o nível que tem uma Premier League, tem jogo ruim pra cacete na Premier League, não vai ter o mesmo nível de La Liga, que também tem jogo ruim pra cacete, mas, né, pô, tem Real Madrid e Barcelona, isso é óbvio, mas em nenhum lugar do mundo todos os jogos são bons. Na Champions League, você vai ver um monte de jogo que é uma merda. Então, mas, né, lá é envelopado, é bonitinho, lá você não. Se você compra o direito de transmissão desse produto, você não vai ficar falando mal desse produto. Aqui você compra e fala mal, porque é um pouco da cultura brasileira, né, de ficar falando mal de tudo que acontece no país também. Né? O Bruno Boss falou que semana que vem vai para Porto Seguro, vai levar a camisa do Palmeiras. Quando eu fui para Porto Seguro, tinha muito palmeirense lá, cara. Se você andar com a camisa do Palmeiras, certamente você vai ver bastante gente com a camisa do Palmeiras por lá em Porto Seguro, que é um lugar maravilhoso, cara. Maravilhoso Porto Seguro. Se você tiver a oportunidade de fazer os passeios nas outras praias ali perto de Porto Seguro, fazer uns passeios de barco, é carinho, mas vale a pena. E aí já dou a dica também para quem for fazer esse tipo de passeio, não só os de barco, tem uns passeios que dá para você fazer de carro até lá, mas tem algumas praias que você chega e eles cobram a consumação, que é proibido por lei, mas os caras fazem isso. E tem lugar que você chega numa praia, só tem um lugar para comer nessa praia e a consumação é 400 pau. Então, se você sentar na mesa e gastar 450, é 450. Se você gastar 200, você tem que pagar 400. Então, a dica que eu te dou, Bruno, faça amizade. Se você for fazer algum passeio, faça amizade com as pessoas do passeio, que aí você junta mais gente na mesma mesa, e aí você não paga a consumação. Aí você divide a conta por todo mundo, a conta vai passar do valor da consumação e aí não dá BO. Mas é proibido por lei consumação, mas em Porto Seguro eles fazem a rodo esse tipo de coisa. Puta, tem uma pizzaria em Porto Seguro que é boa pra cacete. Ajudar aqui o nosso amigo, porque sempre tá conosco Porto Seguro. Vou achar essa pizzaria aqui, que ela é absurda de boa, cara. Fica lá na Avenida da Cachaça. Lá. Pô, depois eu procuro aqui e te mando. Mas, puta, tem uma pizzaria lá que é um fenômeno, velho. Muito boa, muito boa. Uma das melhores pizzas que eu comi na minha vida, cara. Mas, cara, lá. Prepare-se, Brunão. Lá tudo é meio salgado. O preço das coisas. Que agora está meio fora de temporada, pode ser que tenha diminuído um pouquinho os preços, mas normalmente dá uma ardida no bolso.
Mas temos por aqui para trocar ideia. O Daniel Dezembre. Bom dia, não acho o Emiliano esse lixo. Eu também não. Porém, ele, como zagueiro de beirada, não dá. Como zagueiro de sobra, acho que pode ser. Não seria melhor o Giai como zagueiro pelo lado? A grande dificuldade do Emiliano Martinez para jogar como zagueiro pelo lado do campo é que o Emiliano Martinez ele não tem velocidade. Então ele não vai conseguir dar um tapa e aparecer na frente que nem o Murilo estava fazendo. Mas o Abel até que ele explicou o porquê que ele fez essa alteração para trazer o Murilo para dentro. Principalmente por causa da bola aérea do adversário, né? O cruzamento sempre vem para... Normalmente ele vem para passar no meio da zaga, né? Você tem o Murilo no meio da zaga, a chance do Murilo cortar é infinitamente maior do que o Emiliano. O Emiliano não é um grande jogador na bola aérea, né? Então, é por isso também que houve essa alteração, além do Murilo ser mais rápido que o próprio Emiliano Martinez. Então, se o Emiliano Martinez toma um drible de um ponta, senão que ele está cortando para dentro. Então, tem a cobertura do Murilo. Se o Murilo tomasse um drible de um ponto, o ponta correr em cima do Emiliano Martinez, que não é um zagueiro de velocidade, né? O Emiliano, ele pode te ajudar, é um jogador que tem um trato até que bom com a bola, um bom passador, mas assim como o Giai, quando passa do meio de campo, aí já a bola queima um pouquinho no pé, mas não acho o Emiliano um jogador ruim, não. Achei regularzinho, regular, apenas regular, mas não é um cara que compromete, não, mas realmente tem essa dificuldade principal de não conseguir ter velocidade para subir, né? E quando o Palmeiras, no segundo tempo contra o Fortaleza, quando o Palmeiras foi marcar o Fortaleza no campo do Fortaleza, subiu a pressão para marcar o Fortaleza, o Emiliano roubou muita bola, o Emiliano conseguiu a jogada do segundo gol, era uma bola recuperada pelo Emiliano, o Emiliano solta no Marlon, e o Marlon já dá um passe maravilhoso para o Alan, né? Para o Alan buscar o cruzamento para o gol do próprio buscar o cruzamento para o próprio gol do John Arias, né? Então, o Emiliano tem, sim, suas virtudes, mas é um jogador que tem dificuldade de jogar pelo lado porque ele não tem velocidade, né? Mas o próprio Giai é mais veloz do que o Emiliano para fazer esse tipo de função. Pode ser que hoje o Giai faça essa função do zagueiro pela direita, vai depender bastante, né, do que for a ideia do Abel, porque pode ser que o Palmeiras tenha um time mais, entre aspas, fechadinho, né? Até o Giai jogando na ala pela direita, a depender do que for a escalação, porque né, tá 3-0 para o Palmeiras, então segura um empatezinho no primeiro tempo, tenta fazer um golzinho no contra-ataque para já melar de vez qualquer sonho da equipe do Fortaleza, que é um sonho bem complicado deles atingirem, né? O João Bosco, na sua opinião, você acha que o DM do Palmeiras e a diretoria do Palmeiras não tem escondido algo a respeito do Paulinho? Não, pelo amor de Deus, né? Não. Mas o Paulinho voltou a ter uma lesão no adutor da coxa direita, vai ficar de 2 a 3 semanas afastado dos gramados. O Ronaldo, tamo junto na cozinha. Bom dia, Soler. Bom dia. A base seria uma solução para equalizar o nosso déficit. Não necessariamente a base, né? Seria uma solução é o Palmeiras melhorar também o seu departamento de marketing para arrecadar mais, não só com patrocínio na camisa, mas com outras ações que poderiam gerar muito mais dinheiro para o Palmeiras, melhorar o match day do Palmeiras, né? O dia do jogo, né? Para não usar o inglês desnecessário, que é onde a maioria dos clubes mundo afora fazem suas receitas. O dia de jogo, você vai, para quem acompanha a gente lá no canal do Massini na segunda-feira, na pré-temporada, o Dudu Capello falou, pô, na pré-temporada que o Sporting de Portugal está fazendo dinheiro com a loja, com os produtos oficiais do Sporting na pré-temporada, já estava assim no final,
da temporada passada, pô, infelizmente, o Palmeiras, né, tem, e aí tá mais do que legítimo ter concorrência na sua própria rua, porque quando você compra uma camisa do Palmeiras numa loja que não é do Palmeiras, o Palmeiras ganha dinheiro do mesmo jeito. Mas o Palmeiras não tem tantos produtos licenciados assim dentro da sua loja que chamem muita atenção. Vai ter a camisa social, vai ter umas camisas, vou respeitar as camisas feias pra cacete que o Palmeiras faz, que não são camisas de jogo, umas camisetinhas meio esquisitas. Então, o Palmeiras poderia ter mais produtos interessantes, outras possibilidades de torcedor consumir. Você tem muita coisa que dá para você ganhar dinheiro sem ser só vender jogador, cara. Vender jogador é óbvio, é o dinheiro mais fácil do mundo, porque você vai vender qualquer cara acima de 5, 6 milhões de euros. Mas o Palmeiras, por exemplo, uma das coisas que o Palmeiras está apresentando déficit orçamentário, que é dentro do departamento de marketing. Patrocínio. Porque o Palmeiras está atrasado com isso. O Palmeiras não fechou todos os espaços da camisa. E aí, quando você olha lá, o Palmeiras tinha orçado que ia ter X em patrocínio e está recebendo menos porque não fechou tudo até agora. Ainda falta o master da base e a barra traseira do profissional. Então, não é só com venda de jogador. Venda de jogador é o dinheiro mais rápido do mundo, né? Porque... E também não cai à vista nesse dinheiro. Mas é o mais fácil você colocar no balanço, porque, pô, qualquer um você vender vai custar mais de 30, 35 milhões de reais. Mas o Palmeiras tem muita coisa ainda para explorar com sua torcida. Não é só ter o Avante para você converter o Avante em ingresso, porque até hoje o Avante é isso. É você ter o Avante para comprar ingresso. Tem pouca vantagem ainda. O Palmeiras está com dificuldade de conseguir melhorar esse produto, que é um produto extremamente rentável também, com o seu sócio torcedor. Nós temos por aqui. O Mega K Júnior perguntou se a pizzaria fica na Isso, Passarela do Álcool, falei. Vou dar cachaça para Passarela do Álcool. Perguntou se é um formato. Não, foi na formatura do ensino médio. Bateram a carteira dele. É vacilou, né? Mas é na Passarela do Álcool mesmo. Tem essa pizzaria. Boa pra cacete a pizzaria lá, por sinal. Depois eu lembro o nome e falo pro nosso Bruno Bose qual que é o nome da pizzaria. O Júnior Computadores está nos acompanhando em Salinas, Minas Gerais, capital mundial da cachaça. Ele falou, como faz para mandar uma cachaça do Palmeiras? Pô, manda mensagem lá no Instagram que a gente combina, Júnior. Valeu, obrigado, obrigado. Tem uma cachaçinha aqui em casa que não tive nem coragem de abrir, porque em casa eu não gosto muito de beber, não, cara. Dá uma minhaca, dá uma preguiça, acorda todo embrulhado no dia seguinte. Então, um momento um pouco mais light. O glorioso José Franklin mandou, né? Que eu estou errado. Que o Palmeiras vai jogar com Carlos Miguel, Murilo, Benedetti, Arthur e Kelvin. Lembrando que o Kelvin está machucado, meu amigo. Então, creio eu que eu não estou muito errado, não, tá? Vamos com calma aí, vamos com calma. José Franklin, são 10h48 da manhã, meu amigo. Vamos com calma. Antes de ficar falando groselha, vamos com calma, vamos com calma. Pezinho fofo, meu amigo. Calma, 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 calma. O Ronaldo perguntou como está a situação no gramado da Arena Pantanal. Está melhor que a do Castelão. Se tiver bom, é lucro. Mas pior que o Castelão não está. Sérgio Novelli. Emiliano não joga bem pela lateral direito, mas ele não joga de lateral direito, né? Ele joga como zagueiro. Estamos por aqui. O Leônidas mandou mensagem aqui. Soler, bom dia, bom dia. Essa forma de jogar comprova que o Abel sempre fala sobre
tempo de treinar e descanso. Pois é, por isso que o Alexander Barbosa está preservado para o jogo de hoje, né? Em alguns momentos vai ter que fazer isso, vai ter que dar mais descanso para os caras, vai ter que dar um respiro para a rapaziada, porque o calendário vai ser uma insanidade. Para continuar jogando nesse ritmo, nessa velocidade, nessa qualidade, em alguns jogos pontuais, você vai ter que tirar um ou outro jogador para conseguir ter ali uma boa estratégia em campo. Nós temos por aqui. José Roberto Chaves, cara em São Paulo falando de pizza lá da Bahia. Sei não, hein? Pizza boa é em São Paulo. Pô, José Roberto. Ainda bem que o mundo é gigante, que o Brasil é um país continental e dá para você sair da sua bolha e conhecer outros lugares, tá? Meio, meio problemático, né? Lá na Bahia, né? Realmente, né? Na Bahia não deve ter nada bom, né? Porra, vamos com calma, José Roberto. São 10h50 da manhã de uma quarta-feira. Com calma na ignorância, vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. O povo que tem uma certa dificuldade mesmo para andar e respirar, né? Puta que pariu. É dureza. Tem vez que é dureza. Fábio De Luca mandou 5 TDs pra gente. Mas uma coisa é fato, Soler. Déficit contábil, na grande maioria das vezes, precede o real. Outro fato é o aumento do endividamento do clube. Só que aí, Fábio De Luca, no endividamento do clube, a conta que eles fazem é para colocar o Nubank Park. O Palmeiras não paga o Nubank Park. O Palmeiras não deve mais de R$ 1 bilhão, porque você não coloca o estádio nessa conta. É óbvio que o que aparece no orçamento, existem situações que sim, o Palmeiras tem que tomar cuidado, o Palmeiras tem que melhorar suas receitas, tem que potencializar suas receitas. A única coisa que eu estou dizendo sobre isso é que não é terra arrasada. O Palmeiras não está falindo, como já apareceu um rapaz aqui falando. Tem muita gente que não entende o que está acontecendo. O endividamento do clube não está aumentando. O que está aumentando é quando você contrata um jogador, você tem que pagar esse jogador, coisa que a maioria dos clubes não fazem. Só que você parcela isso. E quando você parcela, é a mesma coisa quando você vai comprar um eletrodoméstico, quando você vai comprar um apartamento. Você sabe que você tem que pagar aquilo. Então é óbvio. Na teoria você está se endividando, mas se você tem dinheiro para pagar, você não tem dívida. Pô, todo dia 20 vence aqui o condomínio do prédio. Eu sei que eu tenho que pagar. Então eu, na teoria, contrago uma dívida de X reais porque eu tenho que pagar o condomínio. Mas eu tenho esse dinheiro, então eu vou pagar, então não vou dever nada. É simples assim. Não é que é um aumento no endividamento, muito pelo contrário, o Palmeiras diminuiu sua dívida de curto prazo. Mas é claro, o Palmeiras tem que melhorar suas receitas, o Palmeiras tem que melhorar principalmente seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa do Palmeiras ainda é um fluxo mais ou menos baixo, né? Não é o melhor fluxo do mundo. Então, tá calmo, tá calmo, tá calmo. O José Borim perguntou, né? Quando o Palmeiras vende um jogador, ele lança o valor total ou de acordo com o recebimento efetivo? De acordo com o recebimento. Tanto que o, o Vitor Reis, o Palmeiras colocou na íntegra a venda dele, porque o Manchester City pagou à vista o Vitor Reis. O Palmeiras não queria vender. Falou, não, venda em janeiro. Aí o City falou, pô, mas se eu pagar 37, você vende? Falei, pô, só se for à vista. Aí o City foi lá e falou, tá bom, passa a conta que eu mando. E o City pagou 37 milhões de euros à vista pelo Vitor Reis. À vista. Tem alguns clubes que têm esse poderio, né? E alguns não têm esse poderio, mas fazem do mesmo jeito, tanto que o Manchester City é investigado por burlar algumas regras de fair play financeiro da Premier League. Mas o Estevão está parcelado. O Palmeiras recebeu fatiado o Estevão. O Hendrick, a mesma coisa, né? Porque também
muitos clubes não conseguem pagar por causa da questão do fair play financeiro. Por isso você paga parcelado compra de jogador normalmente, né? Exatamente por causa do fair play financeiro. Mas o Palmeiras, quando vende o jogador, ele coloca o percentual de quanto caiu, porque vai que você toma um calote e não recebe, né? Então só consegue colocar no balanço financeiro o dinheiro que caiu na sua conta. Porque se alguém te der um calote, aí você vai ter que entrar na FIFA enquanto o dinheiro não cair na conta. Tanto que o Palmeiras demorou muito para registrar a primeira parcela do empréstimo do Rafael Veiga, porque o América do México não pagou o Palmeiras. O Palmeiras teve que ir na FIFA, o América do México pagou atrasada a primeira parcela e já está atrasando a segunda de novo. É dureza. O Sérgio Novelli falou, né? O Palmeiras fatura aproximadamente 53 milhões de reais por mês com estádio, patrocínio, etc. No mês da Copa, o faturamento foi de 20, ou seja, 30 milhões a menos. Isso está no balanço, exatamente porque a gente falou, né? Não teve jogo, o Palmeiras não fechou um dos seus patrocínios da camisa ainda, e o patrocínio oficial que o Palmeiras pode, quer dizer, não é nem patrocínio, o Palmeiras pode faturar por mês com o Nubank Park são 70 milhões de reais. Então, o faturamento antes da Copa foi até baixo, porque o Palmeiras jogou pouco esse ano no Nubank Park ainda. Né? Então, esse faturamento ele pode aumentar ainda mais com jogos no Nubank Park, aumentando também essa gestão financeira do Palmeiras. Tem que potencializar essa questão financeira do match day, né, do dia do jogo. Isso seria importantíssimo também para o Palmeiras para ganhar mais dinheiro ainda. O Douglas falou, né? Soler, sobre o gramado, o Cuiabá jogou só 2 vezes na Arena nos últimos 30 dias, dia 23 de julho e 2 de julho ou 2 de agosto? Você colocou 2 do 7? Pode ser, então, fiquei na dúvida aqui, que você colocou primeiro 23, depois o 2. Pode ser que seja isso mesmo, né? Dia 2 de julho e 23 de julho. O feminino jogou fora da Arena, então o gramado deve estar em boas condições. Tomara, tomara. Meio difícil, né, se encontrar um gramado em boas condições no futebol brasileiro, mas tomara que ele esteja bom. O Luiz Moraes falou, bom dia, Soler, para o jogo contra o Fortaleza, entrei no site para ver se havia ingressos disponíveis no domingo cedo, e não haviam, mas na hora do jogo haviam várias cadeiras vazias, não entendi. Depende do setor que você olha, né, porque tem as cadeiras da W Torre, que aí é pelo passaporte. Também é uma várzea, né? Os caras preferem ficar com cadeira vazia do que, né, o cara do dono do passaporte não vende, tem que vender o ingresso do cara, né? Pra alguém ir lá ver a porra do jogo, mas não fazem isso, aí fica complicado. E realmente não dá a capacidade máxima do estádio. Paulo Rogério falando, né, que os São Paulinos estão bravos, que agora são a quarta maior torcida. Mas desde o ano passado eles já são, né? Desde o ano passado já tinha o estúdio, o Palmeiras tinha passado, mas eles não estavam aceitando muito não. Mas é isso, mais uma coisa, o Palmeiras tem que explorar melhor, chegar mais perto da sua torcida, ser ainda mais rentável. O Palmeiras tem muita dificuldade de sair do seu quadrilátero também para explorar outros mercados, né? A Leila briga com diversos consulados do Palmeiras, ao invés de usar esses consulados também para buscar alguma forma de aumentar o faturamento do clube, porque tem muita gente que vê o Palmeiras em todo lugar do mundo, que se reúne em todo lugar do país para assistir o jogo do Palmeiras. O Palmeiras poderia tentar ficar mais perto dessas pessoas para fazer receita também, né? Bem, não, Sérgio, se o Palmeiras tivesse trazido o Danilo, não ia ser preocupante, não. Seria uma jogada arriscada, mas preocupante não. Nazareno Messias, uma pergunta, o Piquerez já está vendido? Não sei de onde vocês tiram essas coisas, mas não.
Pois é, MHK Júnior, pois é, tem gente que é ignorante mesmo. Um abraço para os seus parentes que são donos de pizzaria em Tacaré, na Bahia. O Carlos Eduardo perguntou, né, se, na minha opinião, Flaco e Roque deveriam ser titulares hoje para ganharem mais ritmo de jogo. Sim, a tendência é que isso aconteça. Eles têm minutos hoje, o Flaco deve ser titular, o Roque ainda há uma pequena dúvida, mas a tendência é que ele seja titular hoje também. E é importante, né? Os dois jogarem, os dois ganharem ritmo de jogo, os dois performarem em alto nível, né? Voltarem a performar em alto nível, né? Então, vai ser bom ter os dois jogando, os dois se soltando cada vez mais, principalmente o Vitor Roque, né, que passou por uma cirurgia de correção de ligamento no tornozelo, né, que quebraram o tornozelo do Vitor Roque no jogo contra o Jacuipense, né, o Vitor Roque tomou uma voadora no tornozelo e quebraram o tornozelo do Vitor Roque, estouraram o ligamento dele, ele teve que passar por cirurgia, e é uma cirurgia que, porra, requer tempo de recuperação, de melhoria para que o jogador consiga ter um melhor desenvolvimento dentro de campo, e o Palmeiras tem dado todo esse tempo para o Vitor Roque, para que o Vitor Roque já esteja perto dos 100% para os jogos da Copa Libertadores da América. Né? Então, o Vitor Roque vai tendo aí esse aumento de carga, aumento de minutos, e hoje com essa possibilidade de começar entre os titulares. Nazareno perguntando quando vai sair a nova camisa 3. Deve sair perto do aniversário do Palmeiras, né? Se não no dia, uma semana antes, mas a camisa 3 será azul e com o escudo da Cruz de Savoia. Patrícia Palmeiras, Soler, você sabe por que os clubes não fazem evento no estádio quando tem jogo fora? Eu imagino que uma cidade como São Paulo sempre vai ter algum número de pessoas querendo ir, mesmo sem o jogo ser lá. O custo. É caro abrir o estádio. Porque para abrir o estádio, você vai ter que levar segurança, staff para limpar banheiros, pessoas para abrirem a lanchonete. E se não forem 15, 20 mil pessoas, já tomou prejuízo. Luz, é caro fazer isso. O que mais temos por aqui? Tem mais um superchat aqui do Vânio Passarinho, mandou $4,99 para a gente. Estratégia hoje é fazer 1-0 rápido e depois administrar o resultado para evitar lesões, cartões e suspensões. É isso. Exatamente isso, Vânio. Exatamente isso. Jogar com e ter inteligência para depois conseguir administrar o jogo e evitar principalmente lesões. Cartões, suspensões não tem, porque não tem ninguém pendurado no Palmeiras, né? Mas principalmente lesões. Isso é o mais importante. O Preto Silva, Flávio Lopes renovou, está negociando para tal. O Flávio Lopes vai ter um aumento salarial dentro do Palmeiras, né, para os vencimentos dele se aproximarem dos tops do elenco do Palmeiras, até porque ele é hoje o principal jogador do Palmeiras em números, né, em gols e assistências. Foi assim já na temporada passada e retrasada. Então, o Flaco vai ganhar um aumento. E a informação que o nosso palestra atualizou é que, além do aumento, o Palmeiras agora também ofereceu a renovação para o Flaco, e o Flaco deu ok. Então, teremos aí nos próximos
nas próximas semanas a oficialização disso, né, da renovação contratual do Flaco e com o aumento salarial dele. O Guinho, Soler, será que o Paulinho não volta antes igual o Gomes? Difícil. Difícil porque não tem como comparar, cara. O Gomes é uma máquina. O Gomes, ele sofreu uma lesão de grau 2 na posterior da coxa direita, ele tinha um prazo de 2 a 4 semanas de recuperação e em 5 dias ele já está em transição física. Não dá, cara. O Gomes, ele é bizarro. Bizarro no bom sentido, cara. O Gomes é uma máquina. Era para segunda-feira da semana que vem o Gomes começar a pensar na transição. O cara já está na transição. Em 5 dias. Então, é difícil fazer esse tipo de comparação. Mas o Paulinho vai ficar de 2 a 3 semanas, né? Então, já está passando a primeira semana. Vamos ver aí quando ele volta, mas vai ser um cara importante para vai ser um cara importante para a sequência da temporada, talvez não como titular, mas um jogador importante. Mário Sérgio, Soler, já era para termos uma arena com maior capacidade, 55 mil, o Palmeiras não faz nada. Mário, para fazer isso tem que demolir o estádio, né? E para demolir o estádio é mais caro também. Aí você vai jogar onde? Então, calma. Pô, você já tá aí também, Mário. Pô, o Palmeiras não faz nada, o Palmeiras é uma merda, a diretoria é uma merda, a lei é uma merda. Pô, você quer que enfie mais 10 mil lugares aonde, meu amigo? O Palmeiras está com o plano agora de tirar as cadeiras para aumentar a capacidade sem mexer no estádio. Você quer que faça a obra onde? Você já viu onde fica a área do Nubank Park, do estádio do Palmeiras? Coisa que é complicado também, Mário. Pô, pelo amor de Deus, temos que ser um pouco mais inteligente, né? Como é que você vai enfiar mais 10 mil lugares aonde? Você vai arrancar o teto do estádio, vai subir para cima. Para você fazer isso, vai ter que fazer obras, vai ter que demolir uma parte. Se você tirar o teto do estádio, você já não pode mais jogar no estádio. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, né, Mário? Porra, não é porque você não gosta da Leila que o Palmeiras é uma merda, Mário. Porra, tem que começar a ser mais ligeiro, né? Porra, quer que coloque 10 mil pessoas aonde? Colocar de cavalinho? Entra 10 mil de cavalinho em cima do outro? Porra, gente. É puxado, é complicado, velho. Tem, pô, o crítico falou aqui, né? É isso, derruba o Bourbon, aí você estica o estádio para lá. Ele falou: tem shows que a arena tem 55 mil pessoas. É óbvio, porra! As pessoas ficam no gramado. É por isso que em show cabem mais de 50 mil pessoas dentro do Nubank Park, porque as pessoas ficam no gramado. Jogo de futebol, creio eu, pelas informações que eu tenho, você não pode ficar no gramado durante o jogo. Porque no gramado estão autorizados 22 atletas e 3 árbitros a ficarem no gramado. Sendo que 2 desses árbitros, os bandeirinhas, eles ficam do lado de fora, eles não podem pisar dentro da linha. Porra, Mário, de novo, não é porque você não gosta da Leila que o Palmeiras é uma merda. Pô, você acabou de falar, em show cabem 50 mil pessoas. É óbvio, eles ficam no gramado, cacete. A não ser que você consiga virar um grande jogador de futebol, substituir o Andréas Pereira, você não vai ver jogo no gramado. Porque no gramado tem que estar o Andréas, tem que estar o Marlon, tem que estar o Carlos Miguel, tem que estar o Vitor Roque, tem que estar o Sousa. Então, porra, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, mano. Porra. É complicado, velho. É complicado. É complicado. É bem complicado, velho. É bem complicado. Aí o José Franco também tem que passar um cotonete no ouvido, né? Pô, não sabia do Kelvin. Porra, desde segunda-feira a gente tá falando que o Kelvin tá machucado, meu amigo. Em nenhum momento foi que o Palmeiras jogar com o time titular, José. Puta, José Franco, mas você também é complicado, velho. Você fala merda e depois vem culpar os outros que você fala merda. Porra, é difícil, velho. Pô, tem hora que desanima. Pô, vem uns caras aqui que é complicado, velho. Os caras que um não escuta direito, o outro quer assistir jogo de dentro do campo, para aumentar a capacidade, né? Quer enfiar mais 10 mil pessoas de cavalinho no ombro dos outros, mas a culpa é do Palmeiras, tá? Tem outra coisa, Mário, tem que
relembrar que era a história do Palmeiras, né? O Palmeiras tinha uma média de público bem ruimzinha. Foi potencializado graças ao Allianz Parque. É óbvio, para um futuro, você pode imaginar fazer obra, como o Barcelona está fazendo no Camp Nou, como todo está fazendo, mas isso é um negócio chamado a área do estádio. Tem uma área dentro do estádio. Não tem como você puxar mais para o lado, senão você vai cair na rua. Você vai cair na Francisco Matarazzo. Então, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Porque, olha, é complicado. Tem gente que é complicado, né? Puta que pariu. É dureza. Gustavo perguntando se o time vai ser esse mesmo ou se chega mais alguém. Tendência é que seja exatamente esse o mesmo time até o final da temporada, porque a única contratação que o Palmeiras queria era do Danilo. Não deu certo neste momento, mas a ideia é manter o mesmo elenco. O Nazareno perguntando, né? A venda do. Não é Kelvin, é Kevin, tá, Nazareno? Kelvin é o que jogou no Palmeiras em 2015, que foi revelado pelo Palmeiras só Kevin, não tem o L. Que está na Inglaterra pode entrar dinheiro no Palmeiras, sim, mas o Fulham não quer vender o Kevin neste momento. A minha querida Roma fez uma proposta que não chegou aos 50 milhões de euros, né? Poderia bater 50 milhões de euros com as metas, mas o Fulham não quis vender para a Roma o Kevin neste momento também. Então, por enquanto, não entra o dinheiro do Kevin para o Palmeiras, não. O Ricardo Santos perguntando se vai ter algum evento para o lançamento da camisa nova do Palmeiras no dia do aniversário do Palmeiras. Não sei se vai ter evento, mas vai ter a camisa, que ela vai ser azul. Vai ser azul a camisa do Palmeiras. O Cláudio Senna tem achado o teto do Nubank Park muito sujo. Sim, o estádio fica em São Paulo, tudo é sujo. Poluição do caralho. Fica sujo mesmo, pô. O negócio é branco. Os caras limpam toda semana, mas estamos em São Paulo, né? Então não tem muito o que fazer. É, infelizmente é isso, cara. São Paulo é isso. O Palmeiras tem o seu estádio numa avenida extremamente movimentada. Então, a poluição. Tanto que a poluição ela ajudou a estragar um dos gramados antigos do estádio. Né? Não tem como ficar limpando sempre, porque todo dia vai sujar. Todo dia, toda semana os caras limpam, mas em uma semana fica escroto de novo. Não tem o que fazer. Você está em São Paulo. Todo teto de qualquer prédio é sujo. A poluição sobe. Então, fica assim mesmo. Não tem muito o que fazer, não. É, nós temos por aqui. O Gustavo Muroniá. Muroniá? Pô, ficou tudo junto aqui, eu fiquei na dúvida. Mas enfim, o meu xará tá perguntando quem vai ser o candidato da Leila para o ano que vem. Até agora, ninguém oficializado, mas deve ser o Paulo Buozzi. Paulo Buozzi, vice-presidente Paulo Buozzi. Paulo Buozzi está do começo desde o começo da gestão do Maurício Gagliotti como vice-presidente. Está há muito tempo, cara bem engajado, não só dentro do clube social, mas principalmente no futebol do Palmeiras, né? Paulo Boas é um cara que, pô, ele todo santo dia acompanha algum jogo do Palmeiras,
base profissional, masculino, feminino. É um cara extremamente presente, um cara que tem feito, né, um bom trabalho nesse bastidor, cara. Então, hoje o nome mais forte é o do Paulo Boazzi. O Hora do Bagre, alguma novidade sobre a venda do Alan? Não, o Palmeiras não vai vender o Alan. O Sérgio Novelli falando que esse novo gramado é muito bom, dá para perceber a bola rolando mais. Exato, é. Até Gustavo Muroni, boa. Ficou tudo junto aí, então não sabia onde terminar o seu sobrenome. Valeu, Gustavo, tamo junto. É o Sérgio tá falando, o Palmeiras tá atrasado. Pô, muda de time, Sérgio. Torce pra outro time, então, já que o Palmeiras é uma merda, pra que você torce pra um time que é uma merda?